No perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença de Renato Grilo, que é professor da UBRA, do curso de Publicidade. Tudo bem, professor Renato? Prazer. Todo nosso, e hoje nós vamos debater então um assunto que, amigo empresário, não conheço uma grande empresa no mundo, ou no nosso país, ou na nossa cidade, que realmente consegue implementar suas atividades empresariais e sustentá-las sem a comunicação, sem a publicidade. E é nesse sentido que o professor Renato vem conversar conosco hoje, com uma grande experiência em São Paulo, no mercado de agências, né, professor? Isso. E agora também atuando aqui na cidade e levando seu conhecimento para os alunos da UBRA. Professor, a questão da publicidade, o mercado de trabalho em primeiro lugar, como é que ele se encontra hoje aqui na nossa capital? É interessante analisar a comunicação em Palmas, porque a gente enxerga uma diferença muito grande do perfil dos alunos que a gente encontra na faculdade com o perfil convencional que nós tratamos em outros estados. Como Tocantins é um estado muito novo e tem grande parte da sua economia ainda baseada no poder público estadual, grande parte dos nossos alunos buscam o conhecimento na universidade buscando uma colocação profissional dentro do setor público em assessorias de comunicação. Na grande maioria das outras universidades a gente encontra um perfil voltado muito mais para a área de criação. E aqui os dois perfis que tem mais procurados são tanto para assessoria de comunicação como também para marketing político. Isso deixa muitas das empresas desassistidas de profissionais de comunicação voltadas para o mercado de varejo. E é uma área que tem uma carência muito grande no estado e às vezes os pequenos empresários não enxergam neles a capacidade de receber o trabalho de uma agência de propaganda, ainda por ter uma cultura de entender que isso é um pouco caro. E acabam então fazendo algumas estratégias de comunicação que fazem com que o mercado entenda que publicidade é um gasto e não um investimento. Eu só tocou no ponto que já me deixa um gancho aqui. A questão do investimento em publicidade. Por favor, você amigo empresário, eu comentei isso aqui no programa na semana passada. Eu tenho visto muitas empresas aqui na nossa capital reclamar da crise, e empresários que se acomodam, sonhando e achando que o cliente tem a obrigação de ir lá comprar dele. Meu amigo, já diz aquele ditado, né? Que não faz barulho, a coisa não anda. E eu gosto muito de falar aqui, e me permita a companhia, mas, por exemplo, a Coca-Cola, a Nike, são as maiores empresas nos seus segmentos, dia e noite batendo na mídia, na comunicação. Quem somos nós? Quem é o senhor? Para entender que não precisamos de uma sustentação em comunicação. Professor, por favor, a que ponto o senhor acredita que interfere uma empresa que faz publicidade e uma empresa que não faz? Qual é a diferença? Então, a maior diferença de uma empresa que trabalha a comunicação integrada de uma maneira correta, antes de mais nada, é que ela trabalha toda a verba que ela tem destinada para a comunicação de uma maneira estratégica. A maior preocupação ou a maior discussão com os pequenos empresários é que eles entendem que, por ser um pequeno empresário, eles não vão ter dinheiro disponível para fazer um trabalho de qualidade. Mas a gente tem que deixar bem claro que a verba destinada para o material publicitário, ela é percentual ao tamanho da empresa. A empresa ela deve tratar o seu material de comunicação, seja ele de valor baixo que ele tenha de investimento, para que esse material gerando o resultado faça com que a comunicação aumente junto com a empresa. Então a gente às vezes encontra muito, prestando consultoria para pequenos empresários, que eles dizem que não tem uma verba específica para poder fazer comunicação. E de repente investe 3, 4, 5 mil reais para fazer uma lista telefônica, que muitas vezes não vai atingir o público dele, ou o público específico dele, e que vai trazer um retorno para o empresariado. A gente encontra também uma deficiência muito grande em muitos profissionais de comunicação, ou que se dizem profissionais de comunicação, e que estão atuando na área. São meninos, são pessoas que têm uma facilidade muito grande de mexer com algum software de editoração, e acredita que isso faz dele um publicitário. Então eles oferecem muitas vezes soluções de comunicação, soluções de mídia que não estão adequadas ao público, ao perfil da empresa, fazendo com que essa discussão sobre o gasto ou a eficiência de uma publicidade fique muito mais alta. Hoje em dia, com o advento das mídias sociais, das redes sociais, da facilidade de comunicar na internet de maneira gratuita ou de maneira muito eficiente, faz com que qualquer empresário consiga ter um acesso ao seu consumidor de uma maneira muito mais fácil do que era antigamente, onde você dependia de 2 ou 3 veículos, grandes veículos de comunicação para divulgar.
Então, as oportunidades que a gente encontra hoje, para empresários de qualquer tamanho, de qualquer perfil de negócio, são muito grandes para começar a trabalhar a comunicação de maneira certa desde o princípio. Professor, como a gente pode colocar para o empresário que está nos acompanhando agora, até fugindo um pouco aqui da pauta, né? Mas o investimento em propaganda, em publicidade, e depois no segundo bloco eu quero até quebrar um paradigma aqui, as pessoas não sabem a diferença de publicidade e propaganda, vamos falar sobre isso. Mas como é que o empresário, ele, por exemplo, se eu falar investiu aí seus 3, 5 mil reais, ele pode conseguir realmente fazer um bom planejamento para que ele tenha o máximo de retorno possível? Como é que o senhor poderia dar uma luz aí para ele? Então, a gente sempre inicia um contato com o empresário mostrando para ele que a comunicação deve ser tratada como uma unidade de negócio dentro da empresa. Então, assim como qualquer unidade de negócio, ela tem que ter uma verba definida dentro do seu orçamento anual. Fazendo uma assumption geral aqui, uma empresa deve dispor do seu orçamento de 2 a 4% do faturamento bruto voltado para a comunicação como um todo. Seja para treinamento de colaboradores, de manutenção interna da loja, de desenvolvimento de comunicação interna, políticas de endomarketing, até para comunicação externa e projetos de marketing que vão desenvolver não só o produto dela, mas o estudo do mercado para conseguir atingir o público de uma maneira mais eficiente. Então, o primeiro trabalho que um empresário deve fazer é enxergar qual que é o tamanho do negócio dele e qual o objetivo que ele quer atingir. A partir desse primeiro diagnóstico do que é possível reservar para ser desenvolvido no trabalho de comunicação e qual é o objetivo que ele quer atingir com ela, a agência, o profissional de comunicação, o escritório de design, ele vai traçar uma estratégia para conseguir atingir aquele objetivo específico. A gente vê muita confusão sobre o que é um trabalho institucional e um trabalho de varejo. Às vezes a empresa faz um anúncio grande institucional falando que a empresa é bonita, falando que a loja é nova, achando que isso vai retornar venda. Isso não vai retornar venda, isso vai retornar share de marca. Ele vai ficar mais conhecido, a empresa vai ter os consumidores vão enxergar a marca de uma maneira mais agradável, mas não vão necessariamente comprar. Se o senhor me permite, eu quero ainda destrinchar esse assunto todo. Daqui a pouquinho, o nosso próximo bloco. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do professor Renato Grilo, do CEUP-UBRA, do curso de Publicidade. Professor, eu realmente levei uma pergunta até o senhor com relação a como o empresário ele pode fazer seu investimento em propaganda, em publicidade, e obter um maior resultado, maior lucro nisso. Se o senhor me permite, digamos, como diz o outro, né? A gente está na praia também há 25 anos, e a gente adquire bastante experiência nisso. Eu costumo dizer para os nossos parceiros, os nossos clientes também, que eu acredito muito, professor, o senhor me corrija se eu estiver errado, que a propaganda, eu brinco, eu acredito no resultado de trabalho por 3 dedinhos. No que você vier a investir no seu negócio, que seja outdoor, que seja na internet, em televisão, em rádio, em qualquer tipo de mídia alternativa, né? Mas que você foque os 3 dedinhos que eu aprendi isso com um grande mestre e quero colocar para você aqui hoje. Primeiro, é a questão do público-alvo. Tem muito empresário, eu adorei uma questão que o senhor colocou, poxa, eu não tenho dinheiro para investir em televisão, porque televisão custa muito dinheiro. Quem é que te disse que você investir, por exemplo, na emissora número 1 no programa de maior audiência, vai te dar retorno, vai te dar resultado? Às vezes seu público-alvo não tem nada a ver com aquilo ali. Vou resumir para você. Você precisa vender Ferrari. Você tem que ir para um programa onde os ricos vão estar assistindo aquele produto, porque não adianta você, às vezes, investir em outro programa de grande audiência, para um Faustão que seja, um Ratinho da vida, que é outro público que vai estar atingindo e você não vai ter condição de absorver um retorno naquilo. Um outro ponto muito importante que você colocou, professor, é a questão também da mensagem que nós vamos conter nessa questão. Um empresário vai fazer um anúncio institucional para agregar peso e reconhecimento da sua marca. Ele não pode esperar que determinado produto que está ali engavetado na sua empresa vai ter uma ação de venda a curto prazo. Né? O segundo dedinho é a questão da frequência. As pessoas, quanto mais vezes elas tiverem acesso àquela peça publicitária, ou seja, aquela propaganda, vai entrar na mente gerando o desejo de compra. Aí sim você vai ter uma condição de ter maior retorno. E outro ponto é exatamente o que o professor comentou aqui, a questão da mensagem.
O empresário ele tem que ter muito focado, em parceria especificamente com a sua agência, a construção da mensagem. Eu vejo aqui, professor, eu acho muito bom chegar um profissional da sua patente aqui no Estado. Muitos empresários se preocupam, às vezes, por exemplo, fazer um VT para você que não conhece, o filme, né, o comercial que vai na TV, porque o comercial bonito. Não quer dizer que o bonito vai dar o resultado. É importante sim ter uma boa estética, depende também disso tudo. Tem que ter profissionais para fazer esse estudo, né, cor, tudo isso interfere no resultado final. Mas o interessante é que aquela propaganda chegue na pessoa correta e diga de forma simples o que precisa ser vendido. Então, professor, eu acredito muito nisso, nesses 3 dedinhos que eu aprendi lá atrás, mas eu queria abrir para o senhor concluir a questão do resultado que o senhor estava focando no primeiro bloco. É interessante que é uma deficiência de nós profissionais de comunicação, como um todo, que a nossa profissão ela não é regulamentada. A gente tem uma autorregulamentação, que o CENP e o FANAR, que são os 2 órgãos responsáveis pela publicidade no Brasil, autorregulamentaram junto com um conglomerado de profissionais. E o profissional de publicidade ele tem um receio muito grande de trabalhar em cima de metas de resultado. E a maior briga nossa como profissionais é apresentar para o empresário algum investimento que dê o retorno que ele está esperando. Então, essa é uma postura que os profissionais de comunicação, antes de mais nada, têm que assumir como profissionais de mercado e entender que o negócio deles é gerar resultado para o cliente. E todo o trabalho estratégico que uma agência tem que fazer é voltado a gerar o retorno que o cliente espera. Muitas vezes o cliente ele não tem esse conhecimento de comunicação que é tão fundamental todo empresário ter, de entender o público-alvo dele, entender o perfil do público-alvo, o que o público quer da empresa dele, quais são as vantagens competitivas que ele tem frente aos concorrentes, qual é o motivo de compra. A gente encontra muita gente ainda achando que o cliente compra porque o produto é mais barato. E diversas pesquisas e estudos feitos com todos os maiores institutos de pesquisa do Brasil já comprovaram que o problema maior de perda de clientes é através do atendimento, não é através de preço baixo. O cliente busca a qualidade no atendimento para ele poder retornar à empresa. Então, todo estudo que a gente deve fazer como profissionais de comunicação vai além de simplesmente fazer uma boa e eficiente peça publicitária, mas de direcionar o nosso cliente a como ele vai fazer para criar uma atmosfera agradável para o cliente não só vir à empresa, mas voltar e principalmente indicar essa empresa para os outros concorrentes, para os outros clientes. A gente encontra muito problema, aqui no Tocantins eu não encontrei tanto, mas em São Paulo a gente encontrava muita loja de varejo que não aceitava trocar mercadoria de sábado. Então você pega qualquer trabalhador convencional que trabalha das 8 às 18 e as lojas abrem às 9 e fecham às 18, então esse profissional não tem capacidade de comprar no comércio local em muitas oportunidades. Se ele ganha um presente de uma loja e o empresário não entende o voto de confiança que alguém está dando para a pessoa, dando um presente da loja dele, é a maior indicação de que aquele negócio é um negócio que ele acredita. Com certeza. E essa pessoa que é um cliente potencial novo, que não foi prospectado pela empresa, ele chega no sábado disposto a aumentar o ticket médio da venda e ir lá trocar um produto que por algum motivo não serviu para ele, e essa é uma das maiores oportunidades de venda, e os empresários ignoram ela e tratam mal esse cliente, porque eles enxergam como um desperdício de tempo do vendedor concorrente. Exatamente. Então, assim, o mercado de comunicação, o que ele é tão apaixonante é que ele é enorme, e o profissional de comunicação, principalmente informação, ele tem que entender que ele vai estar navegando num mercado muito grande e que vai muito além de simplesmente você trabalhar uma peça publicitária. Você tem que entender muito de gente. E essa nova geração Y, que nem é mais a geração da moda agora, são as pessoas nascidas a partir da década de 80, são pessoas que não são fiéis à marca. Elas têm uma propensão grande a pesquisar coisas novas e a experimentar coisas novas. E eles estão muito ligados a diversos tipos de mídias, e eles estão conectados 24 horas por dia. Então, a maneira que a gente vai trabalhar todas as formas de comunicação de maneira integrada, cada vez tem mais importância. Tanto que seja televisão, como que seja um panfleto. Não é importante você enxergar a verba total do que você vai investir, mas qual é o custo por mil? Quanto é o GRP, a frequência que a pessoa vai receber aquilo? Quanto meu R$1 está atingindo de pessoas? Muitas vezes na TV é até mais barato. Com certeza, né? Com certeza. Professor, eu gostaria de ficar aqui mais 3 horas em nosso tempo esgotando. Eu sei que tem agora algumas pessoas que ficaram até e falam, poxa, publicidade é um negócio bacana, né? Qual que é o diferencial que vocês aplicam lá no curso de vocês de publicidade lá na Ubra? Então, a Ubra, foi uma surpresa muito agradável ter encontrado a Ubra na minha mudança aqui para Palmas,
porque eu vi na UBRA uma das instituições de ensino com maior estrutura física e de laboratórios que eu encontrei em diversas faculdades que eu já ministrei. Lá na UBRA a gente tem, além de um laboratório muito grande, a gente tem um perfil de professores que permitem que o aluno ele passeie por todas as abrangências que a profissão de publicitário permite disponibilizar. Então, mais do que aprender sobre criar um material ou aprender sobre trabalhar algum software de edição, eles vão estar aprendendo a analisar as pessoas e enxergar nelas potenciais compradores. Eles vão aprender a traçar estratégia de mercado para atuar tanto no mercado político como no mercado de governo e principalmente no mercado de varejo. Então, os alunos da UBRA, eles saem preparados para o mercado de trabalho formado com a base sólida de uma teoria de comunicação para poder se especializar aí sim em uma das áreas que o aluno de publicidade e propaganda, ele tem, ou de comunicação social como um todo, ele tem a vantagem que ele não fica preso a um segmento de mercado. Ele pode trabalhar numa agência de propaganda? Pode, como ele pode trabalhar numa assessoria de comunicação, ele pode trabalhar num estúdio fotográfico, ele pode trabalhar numa produtora de vídeo, ele pode trabalhar numa televisão, numa gráfica. Então, o mercado é muito grande e lá dentro ele vai descobrir qual que é o talento dele e como ele pode aplicar esse conhecimento em praticamente todo o mercado. Professor, e contando com uma pessoa apaixonada por você para dar aula ali, eu não tenho dúvida do resultado desses profissionais. Conversamos hoje no Perfil Empresarial com Renato Grilo, professor de publicidade do seu UBRA. Obrigado, professor. Prazer foi meu. Aguardo vocês para conhecer a universidade. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre como a gente forma esses talentos e como a gente descobre essas pessoas fantásticas que a gente está soltando no mercado, visita o campus da UBRA ali, que vai ter uma surpresa muito agradável de ver a gente trabalhando. Continuamos no Estado Só.